Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6 e verso 15 na Bíblia Almeida Revista e Corrigida 2009. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6. Introdução. Apocalipse 20 verso 6 é um versículo crucial no contexto do capítulo 20, que descreve um período de 1000 anos, frequentemente referido como o milênio. Este capítulo narra a prisão de Satanás, o reinado de Cristo com seus santos, e a subsequente libertação de Satanás para uma batalha final. O versículo 6, em particular, ressalta a bem-aventurança daqueles que participam da primeira ressurreição e a promessa de que a segunda morte não terá poder sobre eles, mas sim, reinarão com Cristo como sacerdotes. A interpretação deste versículo é fundamental para entender as diferentes visões escatológicas dentro do cristianismo. Contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito em um período de perseguição aos cristãos pelo Império Romano. A linguagem simbólica e as imagens vívidas, como o dragão, a besta e o lago de fogo, eram formas de transmitir mensagens de esperança e advertência aos crentes, sem incitar diretamente a ira das autoridades. A promessa de um reino de 1000 anos com Cristo, onde os justos reinariam e Satanás estaria aprisionado, oferecia consolo e encorajamento em meio ao sofrimento. A ideia de primeira ressurreição e segunda morte também ressoava com a crença na ressurreição corporal e no julgamento final, temas centrais na fé cristã. A referência a sacerdotes de Deus e de Cristo evoca o conceito do sacerdócio universal dos crentes, onde todos os cristãos têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Apocalipse 20 verso 6 enfatiza a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. A primeira ressurreição é frequentemente interpretada como a ressurreição espiritual que ocorre quando uma pessoa se converte a Cristo, nascendo de novo para uma nova vida. João 3 versos 3 ao 8. Aqueles que experimentam essa ressurreição espiritual estão livres da segunda morte, que representa a separação eterna de Deus no lago de fogo. Apocalipse 21 verso 8. A promessa de reinar com Cristo por 1000 anos pode ser entendida de diversas maneiras. Alguns acreditam em um reinado literal na terra, enquanto outros veem como uma representação simbólica da participação dos crentes na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, tanto na vida presente quanto na eternidade. A designação como sacerdotes de Deus e de Cristo destaca a responsabilidade e o privilégio dos crentes de servirem a Deus e mediarem a sua graça para o mundo, vivendo em santidade e proclamando o Evangelho. Para o crente contemporâneo, este versículo oferece esperança e encorajamento, lembrando-o da promessa da vida eterna e da importância de viver uma vida que honre a Deus. Referências cruzadas. João 5 versos 24 ao 29. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Este trecho do Evangelho de João ecoa a ideia de duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para o juízo. Isso ajuda a entender a distinção entre a primeira ressurreição, espiritual, e a ressurreição final. 1 Pedro 2 verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo do livro de 1 Pedro reforça a ideia do sacerdócio universal dos crentes. Todos os que creem em Cristo são chamados a serem sacerdotes, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus e proclamando as boas novas do Evangelho. Isso ilumina a afirmação em Apocalipse 26 de que os participantes da primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 15. Introdução. Apocalipse 20 descreve um período de 1000 anos durante o qual Satanás está preso e os crentes reinam com Cristo. O capítulo culmina com a derrota final de Satanás, a ressurreição dos mortos e o juízo final perante o grande trono branco. O versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, resume o destino final daqueles que não estão em Cristo, ressaltando a seriedade da salvação e o juízo vindouro.
Este versículo representa a consumação do plano redentor de Deus e a eterna separação entre justos e ímpios. Contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito num contexto de perseguição aos cristãos no Império Romano. As imagens vívidas e simbólicas, incluindo o lago de fogo, serviam para transmitir a mensagem de esperança e advertência aos crentes. O lago de fogo, mencionado repetidamente no livro, representa a punição eterna para aqueles que rejeitaram a Cristo e seguiram Satanás. Apocalipse 19 verso 20, Apocalipse 20 verso 10 e verso 14. A menção do livro da vida remonta ao Antigo Testamento e reforça a ideia de que Deus mantém um registro daqueles que lhe pertencem. Êxodo 32 verso 32, Salmos 69 verso 28, Daniel 12 verso 1. A imagem do julgamento final era uma realidade presente para os primeiros cristãos, um lembrete constante da necessidade de permanecerem fiéis, especialmente diante das pressões do império. Interpretação. Apocalipse 20 verso 15, dentro de uma perspectiva teológica protestante trinitária, revela a seriedade da consequência da rejeição à graça salvadora de Deus. O livro da vida simboliza aqueles que foram escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1 versos 4 e 5. A ausência do nome de alguém neste livro não significa que Deus é injusto, mas sim que essa pessoa, por sua própria escolha, não aceitou o dom da salvação oferecido através de Jesus Cristo. O lago de fogo representa a separação eterna de Deus, um lugar de tormento consciente, não de aniquilação. A aplicação para os crentes hoje é clara. Somos chamados a viver em fidelidade a Cristo, tendo a certeza da nossa salvação. Também somos exortados a compartilhar o Evangelho com outros, para que também eles possam ter seus nomes escritos no livro da vida. Este versículo serve como um aviso solene e um chamado à ação, incentivando-nos a examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus e a testemunhar da esperança que temos em Cristo. Referências cruzadas. João 3 verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo enfatiza o amor de Deus pela humanidade e oferece uma alternativa ao destino descrito em Apocalipse 20 verso 15. A fé em Jesus Cristo garante a vida eterna, em contraste com a perdição eterna no lago de fogo. Este contraste realça a graça e a misericórdia de Deus disponíveis a todos que creem. Filipenses 4 verso 3. E peço também a ti, leal companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo menciona o livro da vida em conexão com aqueles que trabalharam diligentemente no Evangelho. Isso sugere que o serviço fiel a Cristo e o envolvimento no ministério são indicadores de uma genuína fé salvadora. Este versículo ajuda a entender que a fé salvadora se manifesta em obras e dedicação ao serviço de Deus, ecoando os ensinamentos de Jesus sobre os frutos da fé. Mateus 7 verso 20.